ouvido alguém dizer essa confusão por aí, né? Se o domingo é o dia do Senhor, o sábado, então não é do Senhor? Que pergunta interessante. Se o domingo é o dia do Senhor, então o sábado não é o dia do Senhor? Vamos ver. Ele acha que o domingo é o dia do Senhor. Mas se o domingo for o dia do Senhor, então o sábado não é o dia do Senhor? Então vamos ver que resposta o Padre Wander vai dar sobre esta pergunta. Eric, antes de mais nada, eu quero pedir a compreensão de quem nos acompanha. Eu estou com uma tosse alérgica. Fica tranquilo, padre. Estou medicado, mas vocês nos acompanham, viu? Tranquilo. Bem, Padre Guido respondeu extremamente claro, mas esses dias é interessante. Eu entrei num link do YouTube. Certo. Produzido pelos adventistas, no YouTube, não é que eu entrei para... Eu fiquei chocado, Eric. Ficou chocado? Sério, quanta desinformação, quanto absurdo. E inclusive defendendo que quando o Papa visitou os Estados Unidos lá atrás, já estava preparando um tal decreto dominical. E você vê tanta fantasia, eu vou usar um termo muito claro, viu, Padre Guido? Viajam. Viajam sem base bíblica, viajam sem... Viajam sem base bíblica? Padre, qual que é a base bíblica para guardar o domingo? Você está falando que a gente viaja sem base bíblica quando vocês seguem uma tradição que a igreja alterou e vem me falar sobre base bíblica? Desculpa, mas base bíblica quem não tem são os católicos, os evangélicos ou qualquer pessoa que queira guardar o domingo. Quem não tem base bíblica é quem guarda o domingo. Não me fale sobre base bíblica quando você guarda o domingo, quando se fala de um purgatório, quando se fala de adoração a ídolos, a imagens de escultura. Não me fale de base bíblica quando uma coisa, eu com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos católicos, quando se pratica tais atos, você não tem base bíblica nenhuma para fazer. Não há base bíblica para se ajoelhar diante de uma imagem, seja de quem for, e fazer petições ou orações. Não há base bíblica para você dizer que o domingo é o dia do Senhor, como próprios relatos católicos. Não há base bíblica. Não há base bíblica para se pregar que existe um purgatório. Não há base bíblica. Então, não me fale sobre base bíblica quando... a gente percebe muitas doutrinas da Igreja Católica, não vou colocar todas, evidentemente, mas quando muitas das doutrinas da Igreja Católica não encontram embasamento bíblico. Então, padre, quando você fala que os adventistas não têm base bíblica, desculpa, mas isso é jogar uma pedra no telhado dos outros quando a sua casa tem um teto de vidro enorme. Mas vamos continuar. São veterotestamentários, estão muito presos ao Antigo Testamento. Certo. Toda nós estamos presos à Bíblia. Ainda está escrava do Antigo Testamento. No caso dos adventistas, muito baseado na Ellen White, se não me engano. Ellen Goldwhite. E os livros delas acabaram influenciando e essa confusão veio de lá também. Deveras. Bom, primeiro eu quero dizer que não há confusão nenhuma, porque muitas pessoas que guardam o sábado não seguem Ellen White. Seria se somente os adventistas do sétimo dia guardassem o sábado. Mas nós temos várias denominações batistas do sétimo dia que não acreditam em Ellen White e guardam o sábado. E outra coisa, eu até convido você a assistir este outro vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar aqui no card para você assistir, sobre esta acusação de que os adventistas guardam o sábado por causa de Ellen White. Na verdade, nós guardamos o sábado porque está na Bíblia. E não foi Ellen White quem trouxe a doutrina do sábado para o seio da Igreja Adventista do sétimo dia. Padre, antes de falar da Igreja Adventista, você precisa conhecer um pouco mais a nossa história. Tá? Rachel Oakes era uma batista do sétimo dia que guardava o sábado, passou esta mensagem para um outro evangélico que não era batista, Frederick Wheeler, era um outro pastor, e o nosso pioneiro Joseph Bates viajou uma quilometragem muito alta, a pé, de trem, de cavalo, até chegar na cidade, porque ele ouviu falar, ele leu num panfleto acerca do assunto, e ele foi atrás, e ele disse, eu quero entender este assunto. E Frederick Wheeler foi quem passou as informações do sábado para o pastor, capitão Joseph Bates, e ele aceitou a mensagem, e foi ele quem trouxe a mensagem do sábado para o seio do adventismo, não Ellen White. Ellen White era metodista antes, e ela não tinha conhecimento ainda sobre a guarda do sábado. Foi Joseph Bates que trouxe o assunto para o seio adventista. Conhecer nossa história faz bem. Mas vamos continuar. Não só eles, mas uma grande parte das seitas continuam veterotestamentárias.
mas eu acredito que eles, mas as testemunhas de Jeová são as duas grandes expressões. Mas se Jesus Cristo é o Senhor, e o Padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele, o primeiro dia é o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Padre, você falou que Jesus determinou que este é o primeiro dia que deve ser guardado e que deve ser adorado, que foi estabelecido por Jesus este primeiro dia. O senhor poderia mostrar esse texto, ou qualquer outro que me assiste? Há um texto que diga isso daí que o senhor falou? Porque eu nunca li em lugar nenhum esse texto. Eu nunca vi em canto nenhum tal texto. Que Jesus tenha ordenado, ou que ele tenha mandado, ou que ele tenha sancionado, ou que ele tenha aprovado a mudança do sábado para o domingo. O pastor Ageu fez um comentário similar, eu dei uma resposta para ele, vocês podem acompanhar também na minha playlist aí, a resposta respeitosa ao pastor Ageu. Ele disse que Jesus é o Senhor, e como Senhor ele pode mudar, só não mostrou um texto onde diz que ele mudou. O padre aqui fez a mesma coisa, o argumento é muito parecido. Jesus é o Senhor, se Jesus é o Senhor e ele é o Senhor, então ele pode alterar, ele alterou, só não mostrou o texto. Onde diz que ele alterou? Ah, ele ressuscitou. Não, eu sei que ele ressuscitou, também sei que ele morreu na sexta, e também sei que ele descansou na sepultura no sábado, mas em nenhum lugar diz que o fato de Jesus ressuscitar transfere a observância do sétimo para o primeiro dia da semana. Isso não é bíblico, isso é tradição, conforme vocês mesmos dizem. Alguns tentam argumentar que a expressão Kyriake Hemera, que aparece em Apocalipse 1, verso 10, é uma referência clara ao domingo, porque os cristãos chamavam o domingo de o dia do Senhor. Eu quero dizer para você que isso é uma inverdade. Primeiro porque o pensamento dos cristãos, de alguns cristãos do primeiro século, não são padrão interpretativo das Escrituras. A Bíblia interpreta a si mesma, e não a Didaquê interpreta a Bíblia, e não Filo, e não Eusébio, e não qualquer pai da igreja interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesma. Então eu vejo entre irmãos tanto católicos quanto evangélicos, e principalmente os evangélicos, quando fala do sola escritura, citando Didaquê para dizer que o domingo era o dia do Senhor, que o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 10 é uma referência ao domingo, isso é completamente antibíblico. Mas eu quero mostrar para você ao longo da história como foi essa transição entre sábado e domingo. Como eu disse para você, não é correto afirmar que todos os cristãos passaram a guardar o domingo após a morte de Jesus. Olha o que diz o historiador Sócrates Escolásticos do V século acerca do assunto. Embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. Percebeu? Um historiador da época, um historiador do V século, menciona que os cristãos ao redor do mundo guardavam o sábado, ao passo que alguns cristãos de Roma e Alexandria estavam seguindo uma outra tradição, mas que ao redor do mundo, em vários lugares, se guardava o quê? O sábado. Então dizer que os cristãos guardaram o domingo depois da ressurreição de Nosso Senhor, não é bem assim não. Um grupo apostatou. Mas isso é bíblico. Vamos ver o que diz. A gente espera que os primeiros cristãos fossem todos fiéis em todas as coisas. Claro que não. A igreja que compreende o período inicial é a igreja de Éfeso. E olha só o que diz o Apocalipse sobre a igreja de Éfeso. Eu sei das tuas obras e o teu trabalho. Apocalipse capítulo 2, verso 2. E que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, sofreste a paciência e tal. Agora, olha o que diz o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uou! Então, qual que é a característica básica da primeira igreja, a igreja apostólica, dessa igreja inicial, a igreja de Éfeso? Deixar o primeiro amor, deixar as primeiras obras. Volta atrás aí e faz o que é certo, mas não.
eles já começaram a praticar algumas coisas erradas. Então, quando eu vejo alguns cristãos chamando o domingo de dia do Senhor, logo no primeiro momento, já estava na palavra de Deus que isso aconteceria. São pessoas que começaram a introduzir coisas erradas. E a palavra de Deus diz, olha, vocês deixaram o primeiro amor, vocês começaram a praticar outras